Há momentos em que a vida parece não sair do lugar. Os dias passam, as semanas se acumulam e ainda assim, a sensação é de que nada realmente mudou. E nesse silêncio surge uma dúvida difícil de ignorar. Será que eu estou realmente avançando? Ou apenas repetindo o mesmo dia de formas diferentes? Talvez essa pergunta apareça mais vezes do que gostaríamos de admitir. Nem todo avanço na vida se apresenta de forma clara. Existem mudanças que são fáceis de reconhecer. Uma conquista, uma mudança de fase, um resultado que pode ser mostrado. Mas nem tudo funciona assim. Muitas transformações começam onde ninguém vê. Na forma como você reage às coisas, naquilo que antes te desorganizava, mas hoje já não tem o mesmo efeito, na maneira como você começa a pensar diferente, mesmo sem perceber. O movimento existe, mesmo quando ele ainda não virou imagem. E talvez parte da dificuldade esteja justamente aí, em esperar que toda mudança precise ser evidente. Vivemos cercados por histórias de mudanças rápidas, de viradas inesperadas, de momentos decisivos que parecem dividir a vida em antes e depois. E aos poucos, isso cria uma expectativa silenciosa. A ideia de que crescer deveria ser sempre algo intenso, imediato, quase visível. Mas a realidade raramente acompanha essa expectativa. A natureza não trabalha em saltos bruscos, ela trabalha em continuidade. O dia não vira noite de repente. Uma estação não desaparece em um instante. E talvez a vida siga o mesmo princípio. Quando esperamos apenas grandes mudanças, acabamos ignorando aquilo que está acontecendo em menor escala. E sem perceber, começamos a chamar de parado aquilo que, na verdade, está apenas acontecendo devagar. Existe algo importante que quase nunca recebe atenção. Não é apenas começar. É continuar. Continuar quando o entusiasmo diminui. Continuar quando ninguém percebe. Continuar quando os resultados ainda não chegaram. Continuar quando tudo dentro de você diz que talvez não esteja funcionando. É nesse ponto silencioso que muitas transformações realmente acontecem. Não em um único momento decisivo, mas na repetição do que parece pequeno demais para ser notado. Um dia de cada vez. E talvez essa seja uma das formas mais simples e ao mesmo tempo mais profundas de entender o que significa seguir em frente. Porque em muitos momentos da vida, o problema não é falta de capacidade. É o peso de imaginar o caminho inteiro ao mesmo tempo. Quando você olha para tudo o que ainda precisa mudar, tudo parece grande demais, e é aí que a mente começa a dizer: isso vai demorar demais. Eu não vou conseguir. Mas quase nunca a vida pede que você resolva tudo de uma vez. Ela geralmente só pede que você atravesse o dia. Só hoje. Esse é o tipo de lógica que em muitos processos de recuperação e reconstrução pessoal se torna fundamental. A ideia de um dia de cada vez não é sobre ignorar o futuro. É sobre não ser esmagado por ele. Porque quando alguém está lidando com algo difícil, seja um hábito, uma dor, uma perda ou uma mudança profunda, pensar no para sempre pode ser pesado demais. Mas pensar no hoje torna possível continuar. E talvez isso diga algo importante sobre todos nós. Talvez ninguém realmente consiga se transformar
olhando para a vida inteira de uma vez. Talvez a transformação seja sempre menor do que a gente imagina. Mais simples, mais silenciosa, mais diária. Uma escolha agora, outra escolha depois, e outra no dia seguinte. E quando você percebe, já não é mais a mesma pessoa que começou. Há também um ponto que raramente é percebido nesse tipo de caminhada. O momento mais difícil não costuma ser o início, é o meio. Quando a novidade já passou, quando ninguém mais está acompanhando, quando não existe mais aquela sensação de recomeço. É aí que muita gente para. Não porque falhou completamente, mas porque cansou de não ver resultados imediatos. E é justamente nesse ponto que o um dia de cada vez se torna mais importante. Porque ele não exige motivação constante, ele só exige continuidade possível. E talvez isso mude a forma como a gente entende progresso. Progresso não é sentir evolução todos os dias. Progresso é não abandonar o caminho nos dias em que parece que nada está acontecendo. É continuar mesmo quando o silêncio parece mais forte do que qualquer resultado. É permanecer, mesmo sem garantias visíveis. E se existe algo profundamente humano nisso tudo, é que as pessoas não avançam porque deixaram de sentir vontade de parar. Elas avançam porque decidiram não parar naquele dia. Só naquele dia. E depois no próximo. E depois no outro. E quando essa lógica começa a se repetir, algo muda sem fazer barulho. Não existe um anúncio. Não existe um marco claro. Existe apenas continuidade. E continuidade, com o tempo, se transforma em direção. Voltando àquela pergunta inicial, como saber se estou realmente avançando? Talvez depois de tudo isso, a resposta não esteja onde normalmente procuramos. Não esteja em grandes mudanças visíveis, nem em marcos que dividem a vida em antes e depois. Talvez ela esteja em algo mais discreto. Naquilo que continua. Continuar mesmo sem clareza total. Continuar mesmo sem reconhecimento. Continuar mesmo sem sentir progresso imediato. Boa parte da vida acontece exatamente assim, em movimentos pequenos que, isolados, parecem quase nada, mas que, somados ao tempo, começam a desenhar uma direção. E talvez exista algo importante em aceitar isso. A ideia de que nem todo avanço vai ser sentido no dia em que acontece. Algumas mudanças só se revelam quando olhamos para trás. Quando percebemos que aquilo que antes parecia igual, já não é mais. Talvez a vida não esteja pedindo pressa. Talvez ela não esteja exigindo grandes provas diárias de evolução. Talvez ela esteja apenas pedindo presença. Um passo possível. Uma escolha suportável. Um dia que pode ser vivido sem desistir dele. E quando essa ideia se torna mais clara, o peso de precisar mudar tudo começa a diminuir. E sobra algo mais simples, algo mais humano. A possibilidade de continuar. Mesmo sem certezas, mesmo sem garantias, mesmo sem ver ainda o resultado completo do caminho, porque no fim, talvez crescer nunca tenha sido sobre velocidade, mas sobre permanecer caminhando. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez.
Pense nisso. Não tenha medo de crescer devagar. Tenha medo apenas de ficar parado. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like e fique à vontade para continuar acompanhando o canal e compartilhar esse vídeo com alguém. Aqui, a ideia não é acelerar a vida. É apenas olhar para ela com um pouco mais de clareza.